E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Achei ele meio sabonete na resposta em alguns momentos, né? Ele é meio assim também, né? Ele dá uma... Mas às vezes eu não sei se é por maldade, né? Maldade que eu digo assim, tipo, dele querer fugir da resposta ou por, às vezes, ele não entende ainda. Não sei. Não é, é aquele professor cabeça dura, Chacon, sabe? Que ele não admite que errou, escolheu mal e põe a culpa no vento, no campo, no giz. Entendi. Desfocou, sabonetou, meteu um somebody love ali com balão e sem balão e segue baile. Somebody Love é muito bom, cara. Eu gosto muito desse termo, é muito E a bom. questão do Luciano, ele não responde o óbvio. Não tenho Luciano, eu vou colocar quem? Me dá uma opção. Eu perco o jogador por lá, eu perco o jogador por adiar, eu perco não sei o quê. Ele acha que o Luciano vai fazer. E ele continua escalando. É, eu acho que tem uma diferente visão, né? O Zubeldia, mas acho que faz parte do jogo. Seguinte, galera, deixem o like aqui na transmissão, que vai ajudar bastante, tá bom? Já temos mais de 300 likes, temos mais de 860 pessoas com a gente, então deixa o like para ajudar, para também divulgar um pouco mais o nosso canal, a nossa live e, obviamente, se inscreva se não for inscrito no canal. Sobre a fala do Zubeldia, o Somebody Love ou não, o que você destaca, e o senhor, sobre o que fala o Zubeldia, sobre esse posicionamento dos jogadores, as escolhas? Você já adiantou que ele não assumiu o erro, né? Ele não assume um erro que existe na tua visão, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que disse o Zubeldia na pergunta do Gabriel Sá. Cara, ele não assume o erro porque na cabeça dele ele não erra. Ele não assume o erro porque na cabeça dele, como o Fê disse, ele vê o Luciano capaz de desempenhar aquela função e ele vê o Luciano desempenhando aquela função, ele vê o sistema dele funcionando. Eu acho que muito pelos números que ele atinge, né? Me admira também alguém, deve ter um auxiliar que fala, cara, ali a gente está vulnerável, que é no setor de meio campo. Se a gente pegar no tiro de meta do Nacional, nesse sistema do Zuveldia, a gente já está em inferioridade numérica no meio campo antes do goleiro chutar a bola. Quando os dois times se posicionam, a gente já está com um a menos no meio campo. A hora que a bola começa a rolar, me admira o Luiz Gustavo com a experiência dele, que ele tem e com a entrega que ele está tendo, ele não chama, fala, professor, um minutinho com o senhor no tete a tete. Professor, eu acho que eu e o Bobadilha a gente está exposto. E o Bobadilha não é um caça-craque, um cara que pega. Se é o Maia, o Alisson, o Marcos Antônio, o Lisieiro, eles têm uma característica melhor defensiva, eles reagem mais rápido, eles são mais rápidos, eles defendem mais. O Bobadilha não. Me admira também alguém não vê, se você repara no Aleph Franco, toda hora que o passe quebra a primeira linha, que a primeira linha é Luciano e Caleri, ele entra no meio campo e dá e dá confusão lá atrás, toda hora o Alan Franco ele corta a bola, ele gesticula para os caras ajudarem. Eles não têm essa ajuda. Poxa, a reação dos meninos é que eles estão vendo alguma coisa de errado. A reação do Rafa na lateral do campo, a reação do Alan, o Luiz Gustavo a gente não vê reagindo muito, ele mais corre. Mas, poxa, alguém ali tá vendo que a gente tá exposto. Tá, a gente não perde, a gente tá não sei quantos jogos sem tomar gol. Só que a gente tá exposto. Eu acho que essa é a análise fria que tem que ser feita. E aí o fato do Gabriel perguntar do Luciano, eu acho que a próxima pergunta que é válida para o Zubeldia é: qual foi a tática, a estratégia usada para hoje? Porque a gente vai conseguir, se ele não se meter um somebody love, a gente vai conseguir saber mais ou menos o que ele pensa. Porque, assim, perguntar sobre o Luciano ali, se ele gosta, ele vai falar do Lucas em todas as posições, com balão, alacante, ama rápida, ama devagar, e não vai falar nada. Se perguntar a estratégia que foi usada, talvez ele dê uma ideia para nós do que se passa na cabeça dele. Porque, sinceramente, se eu vou para o Uruguai para me defender e não perder, e sei que se o Luciano é o Tevez, que sai na porrada com todos os caras,
e senta a porrada neles lá do meio campo atrás, suave, o Luciano jogava. O Luciano não é esse cara. Ele não é esse cara brigador, marcador. Ele é o cara que define. Monstro sagrado, o cara que mais tem gol no ano, adoro ele. Perto da área. Não lá na nossa intermediária, tendo que dominar de costa e girar. Então, se a estratégia dele é se defender, ele opta pelo Luciano, cara, professor, alguém tá meio com a estratégia meio equivocada. Olha assim, ó, e você vê a diferença de técnica, né, Nick, né, Gil? O Pedro, ontem, no jogo do Flamengo, fez isso. Voltou, deu uma assistência maravilhosa pro Luiz Araújo meter um gol e logo depois acabou se lesionando. Quando você tem um jogador que tem aptidão para isso, beleza. O Luciano não tem, não só para pegar a bola de costas, girar e procurar distribuir quando tá ali na intermediária, e menos ainda quando ele pega a bola para distribuir o primeiro passe. Ele errou, vou repetir, ele errou 3 passes em saída de bola ontem. É que o time do Nacional não teve a devida competência para fazer gol. O jogador que vem jogar ali como um 5, como um 8. Lucas, que é um 7 aberto ou um 10 centralizado e joga quase como um 2. E Ferreirinha, que joga quase como um 6,5 ali. Cara, isso aí é mais medo de perder do que vontade de ganhar. O resultado é bom? Claro que é. Só que são muitas circunstâncias de um jogo que a gente detecta. O resultado final, o torcedor, óbvio, que achou que é bom, que vai ganhar no Morumbi, mas que preocupa pelo jeito que o time está atuando. Esse não é o São Paulo. Você tem jogadores que podem dar combate ali, por mais que o Boba não esteja bem, que o Luiz Gustavo esteja sobrecarregado, que o Wellington não apoia, o Rafinha tão pouco, jogadores conseguem fazer isso. Agora você pegar praticamente o seu trio de ataque, o Caleri vem jogar quase na intermediária e os outros 2 jogar ali atrás, o time não joga, né? Ô Fê, e isso, a crítica não é nem pelo jogador, tá? A crítica é tirar ele de posição. Que nem o Luciano girar como meia, ele não gira. Só que ninguém finaliza como ele. Se você, a gente reclama muito do Lucas. O Lucas fica limitado na linha. Então a gente precisa de mais campo. Se você me dá mais campo, eu fico igual a barata tonta. Eu precisava da linha como referência. Então, a minha questão é característica. Ele está tirando os jogadores dele de característica. Se o time dele tem 2 meio-campistas que criam para o Luciano só finalizar, ele cria espaço para o Lucas cair por dentro, com o lateral fumaça e o Luciano perde a área, mano, show, o sistema funciona. Se ele faz com que um jogador venha para ter que jogar de costa, ele tira o cara de característica, mano, a Zé da barca inteira. Parece que não, os caras falam, jogador de futebol, põe ali que ele joga. Mano, não é. Você tira o cara 5 metros por lado. Sim, mas jogador não tem o poder de decisão, velho. Eu fico imaginando, o São Paulo do Tele 9293, o Playhall até falou isso ontem no Twitter. Vocês reclamam demais. São Paulo jogou fora de casa contra a Criciúma, contra a Strongest, contra o próprio Nacional, não teve boa atuação. Mas peraí. Ali você tinha Raí, aí você tinha Miller, você tinha Cafu, você tinha Palinha, tinha Ronaldo Luiz, tinha Pintado, tinha Toninho Cerezo. Toninho Cerezo não, mas tinha Ronaldão. Tinha caras. Você jogou no São Paulo, comandado por técnicos de renome, Muricy, Paulo Autuori e outros. Pô, vocês têm poder de decisão. Vou parar de fazer isso aqui, vou tentar jogar. Não tem esse tipo de coisa? Cara, é meio complexo só me intrometendo, mas eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que o Zubeldia quer que ele fique perto da área e ele que volta por iniciativa própria. E não o contrário. Então ele é burro, Nick. Então ele é burro. Então ele é um idiota. Então ele vai contra as ações da torcida que só grita Luciano. Mas ele vem dentro da área, ele vai voltar para ajudar? Como assim? Então, eu acho que é o jeito que ele gosta de jogar, porque o Zubeldia, logo que ele chegou, ele deu uma coletiva dizendo, acho que depois de um jogo que o Luciano faz 1 ou 2 gols ali, ele dá uma coletiva dizendo, assistiu o compacto aqui de todos os gols do Luciano desde que ele chegou no São Paulo, ele é o cara que vai render melhor próximo da área, finalizando, etc. Então, o Zubeldia tem essa consciência. O que eu acho que acontece é que o Luciano, por característica, ele começa a não receber a bola ali na frente e ele fala, não, deixa eu ir lá buscar no pé dos caras. Pode ser. Isso é bom se ele sai de lá do segundo atacante e gera uma confusão na cabeça do zagueiro de falar, puta, e agora? Eu acompanho o cara ou não acompanho o cara?
porque aí ele vai abrir um espaço para algum volante, algum meia do São Paulo infiltrar no lugar dele. Só que se ele já fica como um meia, ele não gera confusão na cabeça de ninguém, concorda? Porque o volante olha ele ali e fala, bom, ali eu não preciso ir, deixa ele dominar a bola ali tranquilo. E aí, que nem vocês falaram, né? Ele perdeu bolas ontem, e não foi só ontem. Contra o Corinthians, aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, ele estava dando uma saída de bola lenta lá atrás, perdeu a bola, foi gol dos caras. Contra o Atlético Mineiro, naquele lance em que sai a falta, que o Hulk faz o gol lá no rebote, o Vargas faz o gol, o Luciano vai sair jogando e perde a bola ali. Aí tinha aquela discussão se ele sofreu falta ou não sofreu falta, mas ele estava ali e acabou perdendo a bola. E muito disso, sim, só para te passar a bola, eu acho que o Zubeldia acabou nos últimos meses ficando meio refém dessa situação, porque os jogadores do São Paulo reservas caíram demais de rendimento. Ele não tem outro cara que... Agora o Rato está voltando a ter um desempenho legal que pode gerar uma dúvida. Mas ainda não é uma certeza, né? Não é uma certeza, mas estou falando assim, os jogadores que poderiam eventualmente fazer uma sombra para o Luciano no time, ou jogando como meia, como por exemplo o Nestor, Galopo, esses caras, Michel Araújo, esses caras sumiram. Esses caras caíram demais de rendimento. Ou trazendo o Lucas para o meio e colocando algum reserva na ponta direita, como o Rato e o Eric, por exemplo, também tinham caído muito de produção. O Eric voltou aos poucos, agora sentiu. O Rato está voltando um pouco mais de ritmo, melhorou. Então, acho que agora essa dúvida vai pairar na cabeça do Zubeldia, porque até então, cara, ele meio que olhava para o banco e para o desempenho dos reservas ali e falava, cara, o Luciano, pelo menos de vez em quando, ele me entrega uns gols importantes aí, eu vou deixar ele ali jogando, entendeu? Então, para você, o Luciano é titular. Hoje, se o Rato continuar jogando o nível que ele jogou nos últimos jogos contra o Flamengo para frente, para mim é Rato na direita, Ferreirinha na esquerda, Lucas centralizado e Caleri na frente. Para mim. Mas eu tô só tentando fazer advogar para o Zubeldia aqui, tentando entender na cabeça dele por que ele estava insistindo com uma coisa que 20% dos jogos dá certo e 80% dá errado. Eu acho que é porque ele não viu até o momento, nos reservas, a possibilidade de falar, puta, eu vou tirar o Luciano, que é um cara que às vezes, ou muitas vezes, me entrega gol importante, para colocar alguém aqui que no momento não está rendendo tanto. Talvez agora, com a crescente do Rato aí, isso mude um pouco, né? Cara, o gol do Luciano contra o Corinthians, não posso ser ingrato, foi um escanteio, né? Então por isso que ele estava ali. O do Atlético era num sistema defensivo. Mas aí entra o meu ponto, que a crítica minha não é ao Luciano. Tá? Eu concordo que talvez ele seja ansioso, que ele não participe do jogo e ele queira voltar. Mas se ele não participa do jogo, é por quê? Porque a bola não chega. Se a bola não chega, falta criação. Por que falta criação? Porque ele coloca o Lucas pelo lado direito. Então, tipo assim, eu tô tentando olhar de um jeito, como assim, mesmo se ele coloca o Rato na direita e o Lucas centralizado, ele não joga com o Lucas como 10, ele joga o Lucas como segundo atacante, ou seja, o sistema tático é o mesmo. A vulnerabilidade vai ser a mesma. O Luciano só se projeta para trás porque os meninos de trás chamam, cara, a gente precisa de ajuda. Só que não é só o Luciano, o Caleri nesses dois atacantes precisa fechar o espaço junto com ele. Logo, o Luciano tenta ajudar e, com o perdão da palavra, se ferra, porque estoura para ele. Então, assim, o Luciano entra num contexto que ele tenta ajudar sem a bola e ele acaba ocupando um espaço que não era para ele estar lá. Por quê? Porque o sistema tático escolhido pelo treinador é falho. Então a gente entra num ponto que é assim, ó, se o Lucas joga como 10 ano passado na Copa do Brasil, suave, todas as linhas a gente tem cobertura para todo mundo corre junto. Se o Lucas entra na do Luciano e teve um jogo no Morumbi que o Lucas jogou na do Luciano e eu não lembro contra quem que a movimentação do Lucas era de segundo atacante. Ou seja, ele vai ficar na mesma linha do Caleri e o passe vai continuar a entrar igual. A diferença do recurso. Se o Lucas dominar a bola no meio do campo, talvez ele gire e acelere e a gente passe desapercebido. Só que a falha no sistema tático vai continuar a mesma. Não a falha. Eu acho que assim, se ele tivesse Alisson e Maia ali, talvez a gente não estaria falando disso. Porque os meninos iam entregar no meio campo. O Luiz Gustavo tenta, o Bobadilha não entrega, porque é característico.
Eu tô tirando um jogador que é terceiro homem de meio campo para colocar ele para agredir assim, caçar os caras. E, tipo, cara, não tá funcionando. Então, acho que a galera bate muito Luciano. Cara, ele gosta do Luciano, ele protege o Luciano, por quê? Porque ele sabe que ele precisa do Luciano ali, mas o Luciano tá fazendo mais do que deveria e tá sendo punido por isso. Então, ele mantém o Luciano, tipo, o Luciano é meu protegido. Aí, quando é perguntado sobre o Luciano, ele fala do Lucas. Lucas na direita, no meio, na esquerda. E aí o Lucas sai. E, cara, você tá na direita, quebrando a cabeça como é que eu jogo melhor. De repente, o cara te joga para a esquerda. Puta, tá aí agora. Como é que funciona aqui? Como é que esse lateral direito joga? O que eu tenho que fazer? Dá 5 minutos, você vira o do meio. Aí você fala, putz, e agora? O que eu tenho que fazer para me ambientar? Como é que esses caras jogam? Aí eu saio. Cara, tira logo. Faz as 3 substituições rápidas e tira. Ele fica brincando com os caras lá e ele fala isso como se fosse, não, isso é bom pro jogador. Mentira, não é bom. Nenhum jogador tirado de contexto gosta. Só que o Lucas vai reclamar que não tá jogando? Não vai. Ele vai falar assim, porra, quero jogar na do Luciano? Não vai. Quem manda é o treinador. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.